Então, gente, aqui tem um esqueminha que resume essas operações aí num diagrama. Olha para vocês verem. Eu tenho aí um conjunto universo que está representado aqui por esse retângulo maior, tá? E duas circunferências aí representando o conjunto A e B. A região 1, que é essa região aqui, esses números, tá? Desculpa, deixa eu voltar aqui. Esses números, eles não são considerados aqui elementos desses conjuntos, e sim representando regiões, tá? Onde o número 1 representa essa região aqui, esse amarelo, né? Que é um amarelo, não é isso? Essa região 2 aqui é representada pela cor rosa, a região 3 representada pela cor azul e a região 4 representada por esse verde aí, ok? Então olha como é que eu posso traduzir cada uma dessas regiões por essas operações que a gente acabou aí de aprender. Olha, a região 1 é uma região que tem a seguinte característica, tá? Ela corresponde aos elementos que estão em A, note, essa região 1 são os elementos que estão em A, mas não estão em B. E a gente sabe que um conjunto que tem essas características pode ser dado pela operação. É o conjunto A menos o conjunto B, beleza? Olha a região 2. A região 2 tem essa característica parecida, né, com a característica da região 1, porém os elementos da região são aqueles elementos que estão no conjunto B, mas não estão no conjunto A. Então a operação que traduz essa região é o conjunto B menos o conjunto A, ok? A região 3. Região 3 tem a característica de os elementos estarem simultaneamente no conjunto A e no conjunto B. Note, a região 3 tem elementos em A e tem ao mesmo tempo elementos em B. Então a operação que define essa característica é a interseção de A com B. Já a região 4, que é essa região verde aqui, note que ela compreende uma região tal que os elementos só estão em 1, mas não estão nem na região 1, nem na região 2 e nem na região 3. A região 1, 2 e 3 é uma região que a gente pode expressar, né, de acordo com as operações que nós vimos, como a união do conjunto A com o conjunto B, certo? Então essa região verde aqui, essa região 4, ela nada mais é do que o conjunto universo menos a união de A com B. E mais ainda, como esse A e B são subconjuntos do conjunto universo, ou seja, estão inseridos lá dentro, a gente pode representar essa diferença como uma complementação, né? O complementar de um conjunto. Então, esse conjunto aí representado pela região verde, né, a região 4, nada mais é que o complementar da união de A com B em relação ao conjunto universo. Ou seja, está aqui na região verde os elementos que faltam ao conjunto A e B para que a gente tenha exatamente o conjunto universo. Beleza? É um esqueminha aí, olha, que define todas as operações até então vistas, tá? Vamos para frente, vamos embora. Então, pessoal, às vezes os nossos problemas, né, que envolvem as operações de conjunto não estão associados com conjuntos que são dados de maneira explícita, né? Eu não tenho todos os elementos listados ali de maneira explícita no conjunto. Às vezes o problema envolve conhecimento apenas do número de elementos do conjunto. Então a gente pode utilizar também dessas relações das operações para criar outras relações que vão definir número de elementos das operações, seja da união, da interseção, tá? Aqui eu vou focar na união, porque a partir dela a gente pode pensar em outras relações. Nós vamos definir aqui como que eu posso encontrar o número de elementos da união de dois conjuntos, tá? Mas essa mesma lógica que a gente vai utilizar pode ser utilizada para falar da união de mais conjuntos, que não só de dois, tá? A gente pode utilizar do mesmo processo lógico aqui para estender isso para mais conjuntos, tá? Então vamos lá, eu estou pegando um esqueminha igual a gente fez aí anteriormente para definir as operações enquanto região. Só lembrando aqui que quando a gente tem essa nomenclatura aqui, olha, N de X, a gente está falando do número de elementos de um conjunto X, tá?
Então, nesse esqueminha aqui eu tenho um conjunto universo, tenho um conjunto A, um conjunto B, e em cada uma das regiões aí, definidas pelas cores vermelha, rosa e lilás e branco, tá? Essa região aqui, desculpa, deixa eu apagar, eu defini o número de elementos pensando nas operações que envolvem essas regiões. Note que aqui, olha, essa região em vermelho, ela é a região que é definida pelos elementos que estão em A, mas não estão em B, não é isso? É aquela operação A menos B. Então, o número de elementos dessa região pode ser dado, gente, pela seguinte relação. Os números de elementos dessa região em vermelho é formado pelo número de elementos que estão em A menos o número de elementos que estão na interseção de A com B. Ou seja, estou excluindo desse conjunto os elementos que estão em B, ok? Na região aí de rosa, esse rosa clarinho, o número de elementos dessa região é representado pelo número de elementos do conjunto A interseção com B. Esse conjuntinho aqui roxo, o número de elementos dessa região, lembrando que essa região representa os elementos que estão em B, mas que não estão em A, ou seja, o conjunto B menos o conjunto A, o número de elementos dessa região pode ser expressado por essa relação aqui, olha. É o número de elementos de B menos o número de elementos que estão no conjunto A e B simultaneamente, ou seja, na interseção de A com B. Já esse conjunto aqui, ó, esse conjunto branco aqui, que é o conjunto universo tirados da união de A e B, não é isso? É o complementar da união de A e B em relação ao conjunto universo. O número de elementos dessa região é dado por essa expressão, ó. É o número de elementos dos conjuntos da união tirados os elementos que estão na união de A e B, o número de elementos da união com B. O nosso propósito aqui é criar uma relação que calcule a quantidade de elementos da união de dois conjuntos A e B, tá? Então, usando esse esqueminha, olha, eu posso falar que o número de elementos da união de A com B é igual ao que? Olha, o número de elementos desse conjunto mais o número de elementos desse conjunto mais o número de elementos desse conjunto, concorda? Então, olha lá, o número de elementos da união de A com B é o número de elementos de A menos o número de elementos da interseção de A com B, tá aqui, mais o número de elementos de A interseção com B, tá aqui, mais o número de elementos de B menos o número de elementos de A interseção com B, ou seja, a soma desses três conjuntinhos representados pela cor vermelha, rosa e lilás, define o número de elementos da união. Fazendo as operações aqui, ó, cabíveis, né, possíveis, eu posso simplificar isso aqui, não posso, ó, esse com esse, porque isso aqui vai dar 0, menos o número de elementos da interseção de A com B, mais o número de elementos da interseção com B, 0. Então, no final, a gente chega que o número de elementos da união de dois conjuntos quaisquer é dado pelo número de elementos do conjunto A, mais o número de elementos do conjunto B, menos o número de elementos da interseção. Essa relaçãozinha aqui, ó, ajuda bastante, às vezes, a gente resolver alguns probleminhas associados com número de elementos de conjunto e não conjuntos dados de forma explícita, né? Porque se está explícito, a gente consegue calcular sem pensar até em relação, tá? Lembrando que isso pode extrapolar para mais conjuntos, ok, gente? Da mesma forma que eu posso, olha, ao trabalhar essa fórmula, eu posso criar uma outra que encontra o número de elementos da interseção, eu posso criar uma outra que encontra o número de elementos só de B, ou uma outra que encontra somente o número de elementos de A. E é só manipulações algébricas aí para que a gente faça rearranjos nessa fórmula para encontrar elementos que nos interessam. Então, pessoal, vamos resolver um probleminha simples, né, que vai usar as operações, né, com os conjuntos e também a questão dos números de elementos. Porque note que esse problema ele não me dá os elementos, mas trabalha com a quantidade de elementos que tem no conjunto. Então, vamos lá para o exemplo simples aí, ó. Em um grupo de 60 pessoas,
residentes em um certo município, há 28 que trabalham por conta própria, 26 que trabalham com carteira assinada e 15 que têm esses dois tipos de trabalho. Eu já vou parar aqui só para nomear esses conjuntos, tá? Então, eu vou usar conjunto aqui para resolver o problema, ok? Então, eu tenho o meu conjunto universo, ele é formado por 60 pessoas. Então, aqui, ó, o número de elementos do meu conjunto universo é igual a 60, ok? Isso aqui é um U, viu, gente? E eu tenho ali que 28 trabalham por conta própria. Esse conta própria, as pessoas que trabalham por conta própria, eu vou nomear aqui esse conjunto de P, tá? Então, o número de elementos das pessoas que trabalham por conta própria é igual a quanto? 28. Eu sei que 26 trabalham com carteira assinada. Vou nomear esse conjunto por C. Por A, tá? Carteira assinada. Então, aqui, ó, número de elementos daqueles que trabalham com carteira assinada é igual a 26. E eu tenho que o número de elementos daqueles moradores desse município que trabalham com carteira assinada e trabalham por conta própria são 15, olha lá, 15 tem esses dois tipos de trabalho. Então, esse número 15 representa a operação interseção. Note que os residentes desse município que estão no conjunto trabalham por conta própria e, ao mesmo tempo, trabalham de carteira assinada. Eles estão nos dois aqui, ó, tem esses dois tipos de trabalho. Então, esse é o número de elementos da interseção daqueles que trabalham por conta própria e carteira assinada. Vamos ver qual é o problema aqui, olha. Qual é o número de pessoas desse grupo que não trabalham por conta própria e nem trabalham com carteira assinada? Então, vocês concordam comigo que o meu problema pede para que eu determine o número de pessoas que residem nesse município que não trabalham nem por conta própria ou nem com a carteira assinada, né? Aqui, ó o NEM aqui, ó, moça, ele não trabalha por conta própria e nem trabalha com a carteira assinada. Ele não transita em nenhum dos dois tipos, né? De situação aí para o problema. Então, o que eu quero é o número de elementos daquele conjunto que está no conjunto universo, tirando os elementos que estão na união dessas duas condições. Ter carteira própria, trabalhar por conta própria ou trabalhar de carteira assinada, ok? Então, o problema pede qual é o número de elementos do conjunto universo tirado aqueles que estão na união de trabalhar por conta própria ou de carteira assinada. Esse é o nosso problema. Vamos ver se é isso mesmo. Qual é o número de pessoas desse grupo que não trabalham por conta própria e nem trabalham com carteira assinada? Ou nenhum ou outro, não é isso? Não trabalham por conta própria e nem carteira assinada. Então tá fácil. É o número de elementos dos residentes, né, desse município, nosso conjunto universo, tirados aqueles que trabalham com alguma dessas condições, ou por conta própria ou de carteira assinada. Note que aqui a gente pode utilizar o seguinte, olha, a gente consegue encontrar, não consegue? Olha, o número de elementos da união de dois conjuntos. Foi o que a gente fez agora, né? A gente definiu essa relação. Olha, eu sei que o número de elementos da união do conjunto trabalhar por conta própria com a carteira assinada, isso aqui é o número de elementos daqueles que trabalham por conta própria, mais o número de elementos daqueles que trabalham com carteira assinada, tirado o número de elementos da interseção desses dois conjuntos, carteira assinada ou por conta própria. Nós temos esses valores, ó, número de elementos de conta própria, 28. Vamos escrever aqui. O número de elementos dessa união vai ser o número de elementos que trabalham por conta própria, 28, mais o número de elementos que trabalham de carteira assinada,
26, tirado os números de elementos da interseção dessas duas condições aí dos residentes desse município, que é igual a 15. Então, o número de elementos da nossa união é igual a 28 mais 26, que vai dar aqui 54, não é isso? 54, tirando 15, nós vamos chegar a 39 elementos, não é isso? 54 menos 15, certinho, não é isso? 39 elementos. Então, mas não é isso que a gente quer, né? A gente quer o número de pessoas do grupo que não atendem essa condição aqui, ó, né? Ou trabalhar por conta própria ou de carteira assinada. Então, basta fazer a diferença no conjunto universo. Então, aquilo que a gente procura, né, que é o número de elementos, aquilo que a gente procura é aquele conjunto formado tirando o número de elementos do conjunto universo, que é 60, menos o número de conjunto da união, que vai ser igual a... Opa, desculpa aqui. Vai ser igual a 21 pessoas, não é isso? Né? 21 pessoas. Então, 21 pessoas não trabalham nem por conta própria e nem de carteira assinada. Note que esse resultado que nós encontramos, que representa o número de elementos do conjunto universo, né? O número total de pessoas desse município, menos o número de elementos das pessoas que trabalham em uma das duas condições, isso que nós encontramos aqui, ó, é o número de elementos de um conjunto complementar. Que conjunto complementar é esse? É o complementar dessa união aqui, ó, daqueles que trabalham com as duas condições em relação ao meu conjunto universo. Então, a gente pode representar isso dessa maneira, ok? Então, tá aí, ó, o número de elementos definidos aqui nessa expressão. A gente utilizou a regra, mas lembre que a gente pode resolver esse probleminha aqui, olha, utilizando o diagrama de Venn, esboçando essas informações, né? E depois faz as continhas aí que ficaram explícitas, né, nesse diagrama. Isso aqui é uma estratégia muito legal para resolver o problema, né? Para quem tem mais facilidade com as expressões algébricas, vai lá, usa a expressão algébrica, faz a continha, não é problema algum. Mas o diagrama, ele ajuda a visualizar, né, a situação, o problema, então às vezes fica mais fácil pensar na solução. Quer ver? Olha, eu tenho um grupo de 60 pessoas residentes em um certo município, representado aqui, ó, nesse retângulo, que é o meu conjunto universo. 28 trabalham por conta própria. Esse conjunto conta própria nós chamamos de P, eu vou falar que é esse círculo aqui primeiro, tá? E a que trabalha com carteira assinada, eu vou falar que está nesse segundo círculo aqui. Circunferência, tá, gente? Desculpa. O círculo, ele é preenchido, né? Ele tem área. E eu tenho 15 pessoas que trabalham numa dessas duas modalidades, né? Ou por conta própria e carteira assinada, ao mesmo tempo. Então, a gente sabe que nessa região aqui, que representa a interseção da conta própria com carteira assinada, nós temos 15 elementos. Aí, agora eu vou voltando, ó, com os dados do meu problema. Eu penso no micro, né, no menor, e vou para o maior conjunto. Eu sei aqui, ó, que 26 trabalham de carteira assinada. Se 26 trabalham de carteira assinada, mas eu já tenho 15 aqui, ó, nesse conjunto, então, aqui, ó, o que trabalha só de carteira assinada é dado pelo 26 menos 15, não é isso? Aqui eu tenho 26 menos 15, que é igual a 11. Então, eu tenho 11 elementos nesse conjunto aqui. O de conta própria são 28 pessoas no município que trabalham por conta própria. Só que nessa minha representação eu já listei 15, né? Que é o trabalho por conta própria. Mas aqueles que só trabalham por conta própria é dado por 28 menos 15. Vai dar 13, não é isso? São 13 pessoas que trabalham só por conta própria. E aí o nosso conjunto universo, que é formado por 60 pessoas, aquelas que não trabalham nenhuma da modalidade, né, ou por conta própria ou de carteira assinada, tá nessa região aqui, olha, que é o meu conjunto universo menos
a união, o número de elementos da união desses dois conjuntos, que é dado por quanto? 13 mais 15 mais 11. Então, 13 mais 15 e o mais 11, nós vamos ter exatamente aí o 39, que é aquilo que a gente encontrou, né? Que é o número de elementos da união. Então, esse conjunto que me interessa, que é aqueles que trabalham em uma modalidade, é dado pelo número total de pessoas desse município menos a união, que é igual a 21. Então, nossa resposta aí, ó, são 21 pessoas que não trabalham em nenhuma das duas modalidades, beleza? Ou nem por conta própria e nem de carteira assinada. Então é isso, pessoal. Agora é praticar bastante os probleminhas que envolvem as operações de conjunto. Vai lá no site do GTMAT, baixa a lista, tente fazer a lista sem auxílio, né, das resoluções. Vocês vão encontrar lá tanto o gabarito oficial quanto o gabarito com as resoluções, né, dos exercícios. E alguns vídeos para aqueles exercícios também que demandam um raciocínio maior, tá? Então, boa sorte para vocês, bom trabalho, e qualquer dúvida, entre em contato com o professor.